Agora a gente volta aqui para o Brasil para reiniciarmos o Liberdade de Opinião. No fim de semana, o presidente Jair Bolsonaro voltou a criticar as urnas eletrônicas. Foi em uma entrevista à Rádio Tupi. Bolsonaro disse que as Forças Armadas levantaram dúvidas sobre o sistema eleitoral e reafirmou que o sistema não é de confiança de todos. Já o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, TSE, ministro Luiz Roberto Barroso, falou em uma entrevista ao jornal O Globo que o presidente tinha dado a palavra de que esse assunto estava encerrado e que o discurso de Bolsonaro é repetido e vazio. O ministro ainda acrescentou que o presidente da República foi intimado a mostrar provas contra o sistema eleitoral, mas não mostrou coisa alguma. Essa troca de farpas, Boris, entre Bolsonaro e o ministro do TSE pode, de alguma maneira, representar uma instabilidade ou um caminho que não chega no fim, não é? Daquele momento de paz entre executivo e judiciário? Vai se agravando, mas não tem fim e, na minha opinião, nem vai ter. O presidente Bolsonaro resolveu levantar suspeitas sobre as urnas. Há quem ache que o presidente se prepara, no caso de uma derrota nas eleições de outubro, para denunciar que as urnas estariam viciadas, que houve fraude na eleição, etc., etc. Sobre esse relatório do Exército, o que se sabe até agora é que esse relatório é o produto de um acordo entre o tribunal e o Exército, e que o Exército normalmente prepara esse relatório e que ele não teria nada de mais grave, nenhuma denúncia contra a segurança do sistema da urna eletrônica brasileira. Agora, eu queria frisar que o ministro Barroso lutou muito contra o voto impresso. Voto impresso não é aquele voto antigo que você colocava um X na frente do nome do candidato. Voto impresso é um voto que muitos países adotam. Você vota na urna eletrônica e depois a impressora solta, a impressora imprime, claro, um recibinho que você confere se nesse recibinho consta exatamente o voto que você colocou na urna eletrônica. Aí você coloca numa segunda urna e, segundo quem defende esse tipo de voto impresso, isso dá mais garantias, né, com a possibilidade de revisão mais tranquila, dá mais garantias a que não haja nenhum tipo de problema com as urnas. Por quê? Porque, apesar de as urnas estarem fora da internet e, teoricamente, não existirem possibilidade de uma invasão dentro das linhas que existem entre as urnas e a central, ninguém sabe do que esses hackers que existem por aí são capazes. Eles invadem a NASA, eles invadem o Pentágono nos Estados Unidos, que são órgãos de uma defesa de seus computadores muito sofisticada. Então, eu não consigo fazer uma avaliação, eu não sou técnico nisso, mas eu gostaria que tivesse mais essa segurança que seria essa impressão do voto, esse recibinho que serviria para a gente poder melhor observar, melhor comprovar o que aconteceu, urna por urna, tranquilamente. Agora, essa guerra do presidente, toda essa questão, da maneira que é colocada, é uma questão, se o presidente tem dúvidas,
haveria canais, não a imprensa, para ele divulgar e para o presidente Barroso responder uma briga sobre uma questão técnica que tem efeitos sobre a eleição, efeitos graves, que colocam em suspeita a eleição, uma briga que devia ser dúvidas se elas fossem reais, corretas, deveriam existir intramuros e não com agressões utilizando-se da imprensa para isso. O presidente muitas vezes, e dessa vez fala sem pensar, depois pensa, aí fica tarde para voltar atrás, mas é um episódio muito ruim para a democracia brasileira, um episódio que o presidente, com a sua autoridade, insiste em colocar dúvidas sobre as futuras eleições no país. E isso não é brincadeira. E as pessoas que cercam o presidente da República deveriam fazer com que ele ou comprovasse as acusações que ele faz, cabalmente comprovasse, ou parasse de falar. Porque se existem possibilidades de fraude, ele conhece, e ele diz conhecer fraudes que ocorreram, é simples, ele que coloque isso perante o Supremo, até publicamente, para que as coisas sejam resolvidas e não o tempo todo fazer esse tipo de ataque sem comprovação e com algumas afirmações que não correspondem, não têm correspondido à realidade, como esse tal relatório das Forças Armadas. É isso.